Olá a todos, meu muito bom dia. Hoje dia 22 de junho de 2019, cidade de Anápolis, Goiás. Queria compartilhar algo sobre promessa, preparação para a promessa e cumprimento da promessa, né? Quando você pega a história, principalmente de Moisés, a história de José e a história de Davi, você vê muito claramente três fases na vida deles. Se você pega a vida de Jesus, você também vê essas três fases, né? Eu vou pegar a vida de Davi, por exemplo, né? Que é onde eu tenho batido bastante nessa tecla nos últimos tempos. Então Davi, quando ele tinha 25 anos, ele era o pastor de ovelha, né? Ele era filho de Jessé, o belemita, ele era do Belém. E Davi está lá cuidando das ovelhas do pai dele, tudo tranquilo, quando veio o profeta Samuel e faz uma festa lá, todo mundo está vestido com seus trajes festivos, mas Davi não estava lá. Tem um legado da bastardia e tal, e os bastardos não se assentavam à mesa, não entravam na congregação, eram excluídos de várias coisas, né? Que hoje é um legado espiritual e emocional que acontece com essas pessoas, que no sangue de Jesus isso é quebrado, você volta ao seio da família, você entra na congregação e tudo. Aí Davi está lá cuidando das ovelhas, que eu não lembro exatamente o salmo que ele escreveu naquele dia, mas era um salmo assim: Deus, não deixa eu pecar. A angústia, a aflição da rejeição que ele estava era muito grande. Aí a gente sabe que passou os seus 7 irmãos, né? E Samuel fala: não é nenhum desses, não tem mais nenhum filho. Sim, tem o mais moço que está no campo apacentando as ovelhas. E Davi é chamado, e quando ele entra, Deus fala no coração do profeta Samuel, que era um homem que nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas profecias caiu por terra, todas se cumpriram. Quando ele entra, Deus fala no coração de Samuel: certamente é esse o ungido do Senhor, esse é o meu ungido, é ele, ungi ele. E aí Samuel fala: é esse aí o rapaz. Pega o vaso, derrama óleo na cabeça dele, e naquele momento ele é ungido rei de Israel. Naquele momento o espírito de ser rei, o espírito real, vem sobre a vida dele. Esse espírito, um capítulo antes, tinha saído. O espírito de ser rei tinha saído da vida de Saul. Então era questão de tempo para Saul sair do governo. E esse espírito havia entrado em Davi, que prepararia, e seria uma questão de tempo para ele estar no governo. Aí ocorre que Davi começa a entrar no governo. Isso que é legal. Primeiro ele vai lá, ele mata Golias, ele começa a chefiar tropas em Israel, ele começa a ser preparado, ele já começa a ter um conhecimento, como que funciona o exército, como que funcionava, né, aquela monarquia, onde era a família de Saul e tal. Casa com a filha de Saul, ou seja, ele se torna genro do rei, que foi uma armadilha, né? Mas não deixou de ser um grande aprendizado. E chega nos seus 27 anos, Davi tem que fugir de Israel, né? Porque o próprio sogro e o próprio rei, que era Saul, queria matar ele. Davi tem que se mandar lá para proteger a vida, porque tinha uma ordem lá que era para passar a espada em Davi. Nesse período de 27 anos até 32 anos, Davi vai para lá, vem para cá, e ali se juntam eles 600 homens, que eu já comentei isso daqui em 2 ou 3 vídeos anteriores. Nesse período, esse é o período do deserto. Lembra o povo quando sai do Egito? O povo passa 40 anos no deserto e depois entra na terra prometida. O tempo de deserto, que foi esses anos da vida de Davi, não sei bem se foi 5 ou 6 anos exatamente, foi o tempo da faculdade de Davi, para ele ser aprovado perante Deus como rei, para ele estar preparado. Quando você entra na faculdade de Direito, de Medicina, né, de Odontologia, de Engenharia, naquele momento você se inscreveu para ser um engenheiro, um dentista. O processo vai te fazer o dentista, não a colação de grau, não é verdade? Colação de grau é o reconhecimento social que você está capacitado para exercer aquela função. Então Davi passa esse período, né? O povo sai do Egito, passa 40 anos no deserto para ser preparado para assumir a terra que era uma promessa. Jesus passa 40 dias
É muito interessante que o deserto, a Bíblia fala, né, em Eclesiastes 3, que há tempo determinado para todo o processo, mas tem um processo que é eu e você que determinamos o período. Esse processo da preparação, 40 dias como Jesus no deserto, ou 40 anos, não pertence a Deus, esse pertence a nós. Show de bola? Né? Quem gosta lá do livre-arbítrio tá aí, então. Você tem livre-arbítrio, quanto tempo você vai ficar no deserto? Né? Para ser preparado. E é muito interessante que você vê isso na vida de Moisés em 4 fases. Moisés viveu 120 anos. A primeira fase, até os 40 anos, ele era um príncipe lá no Egito, né? Tanto que ele vence a Etiópia, que era a potência mundial, ele era o chefe militar. Depois dos 40 ou 80, ele passa com Jetro, seu sogro, do qual ele é preparado e tem o seu caráter tratado por Deus. Lembra que ele coloca a mão no peito, a mão fica branca como a neve de lepra e tudo mais, pega a serpente pela cauda, que é a representação de se expor ao passado, poder de um passado redimido, né? A vara de Arão que floresceu, que é o sobrenatural, poder no espírito para realizar coisas extraordinárias, sobrenaturais. Você pega a vida de José, né? Deus deu uma revelação para ele em sonho, ali pelos seus 16 anos, que ele ia ser um grande homem, mas ele passa um período na casa de Potifar, onde é a primeira fase. A segunda fase é na prisão, se eu não me engano foram 4 anos de prisão, que foi a preparação, onde Deus trata ele profundamente e libera mais dons, e depois vem o tempo dele assumir o governo. Daniel é levado cativo para Babilônia, né? Ele faz uma faculdade de 3 anos de Nabucodonosor, né? Muita gente fala o jejum de Daniel, 10 dias ou 21. Não, meu querido, o jejum de Daniel foram 3 anos. 21 foi aquele segundo jejum que ele fez, e o primeiro de 10 dias foi a preparação, né? Foi para ele mostrar para os caras que ele ficava melhor. Aí ele passou 3 anos na faculdade de Nabucodonosor fazendo um jejum, né? Aquele jejum de verduras e legumes e água, nem manjar desejável, nem o vinho ele tomava. Então, é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Deus prometeu coisas na sua vida, não é você que vai fazer, não é sua força, sua influência, é Deus ao seu tempo que vai cumprir. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, o alcance, tem esse período de preparação, que é o período mais difícil. E uma vez eu vi o pastor Cote falando o seguinte: do deserto ou você sai aprovado ou você não sai. É verdade. Ou da faculdade você sai com diploma, ou você vai ficar sempre um universitário que não terminou, não concluiu a carreira que lhe foi proposta, né? É isso aí, quero deixar um grande abraço a todos. Não se esqueça, aqui embaixo, no lado direito, você curte o vídeo, e do lado esquerdo você inscreve-se no canal. Um abração e até mais.